Ok, então a partir desse momento está sendo gravado. Aqueles que não concordam, por favor, expressem sua negativa no chat. Agradeço a presença de todo mundo aí, dos alunos e dos convidados que apareceram. Em especial, agradeço ao nosso convidado especial, o professor Damian Keller. Vou fazer uma breve apresentação do professor aqui. Ele vai falar de gastrossônica, né, que é uma nova linha de bibus envolvendo os replicadores, Star Trek e outros brinquedos gastronômicos. O resumo já foi veiculado, não vou ler, vou falar um pouquinho do Darwin para você, que é um parceiro de longa data aí, né? Já estão fechando aí uma década de colaboração. O Darwin ele possui doutorado em tecnologia e composição musical pela Universidade de Stanford, em 2004, e mestre interdisciplinar em arte pela Universidade de Simon Fraser, em 99. Ele desenvolveu estágios de pós-doutoramento em ciência da computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em computação musical na Universidade da República do Uruguai. Atualmente ele é professor na Universidade Federal do Acre, onde ele lidera o grupo de pesquisa NAP, né, que é o Núcleo Amazônico de Pesquisa Musical. Ele tem experiência nas áreas de computação musical, composição musical, cognição musical, interação humano-computador, e atua principalmente nos temas de música ubíqua, práticas criativas cognitivo-ecológicas, design criativo, arte multimídia, além de ser editor associado do Journal Cases on Information Technology e atuou como editor convidado no Journal of New Musical Research, Sonic Ideas, Música Rude, Vortex, Cadernos de Informática, entre tantos outros, né? Ele é um dos fundadores da rede de pesquisa do grupo de música ubíqua e atuou como parecerista do CNPq, FAPESP, Journal of Musical Research, Música Rude, enfim, diversos periódicos e eventos de renome aí. Tá? Então, eu agradeço o professor Damian. Eu já pedi para vocês encaminharem as perguntas, né, após a leitura do artigo. Então, já temos muitas perguntas e eu vou pedir para as perguntas serem feitas no final. Todo o controle de tempo vai ser feito a critério do professor Damian, deixando aí as discussões para o final. Ok, pessoal? Então, espero que seja produtiva a nossa fala e, mais uma vez, agradeço e passo a palavra para o professor Damian. Boa tarde, bom dia, gente, para os que estão aqui, né, na Amazônia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu quero deixar aqui constância, né, de que estou vestindo a camisa, tá? E estou formando parte aí do Unescom, certo? Bom, essa fala aqui é mais uma introdução, né, uma troca de ideias, uma proposta, né? Não é que a gente não tenha trabalhado nesse assunto, a gente vem, né, no NAP vem trabalhando nessa questão, mas assim é um campo muito inicial, né? Então não dá para tirar ilusões ainda, né, e para dar respostas assim, definitivas, né? Então, depois, na sessão de perguntas, a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre esses assuntos. Mas, então, o que eu vou dar para vocês é um começo, né, algumas pontas, né, algumas coisas que foram feitas previamente, que podem ser usadas, né, pela nossa comunidade, e também começar um diálogo, né, entre grupos diversos, né? Aqui temos participantes do PPG em artes, né? E é muito bom, né? A gente está compartilhando um espaço com pessoal que não trabalha especificamente em música, né? Porém, eu sei que muitos de vocês têm, né, atuação em música e tal, mas não é o foco, né, do programa. Então, para nós é um desafio, né? É uma coisa muito boa. Né? Então, vamos lá. Vou ver se consigo compartilhar as imagens para guiar um pouquinho, né? Os pensamentos e tal. Lamentavelmente, eu estou na fase de preparar material, né, para a visita na Irlanda e eu estou trabalhando em inglês, mas eu vou traduzir tudo, tá? Eu vou né, para quem não está familiarizado com o inglês, eu vou ir traduzindo e vou explicando tudo, tá? Beleza, então,
a proposta, né, que o Leandro já colocou, né, a ideia gastrosônica, né, que seria funcionaria como uma espécie de espaço de encontro entre música, som e criatividade, né, que são assuntos que a gente já vem, né, tratando na comunidade do BIMUS, porém, não na área gastronômica, né, não nas questões de comida e tal. E por comida, né, o gastronômico, a gente entende todo o leque, né, de possibilidades, né? Não só o objeto, né, a comida em si, mas também as atividades, né, em volta da gastronomia, os espaços, né, gastronômicos e tal, né? Então, é um conceito amplo, né, que a gente está tentando trazer, né, para a proposta. Então, essa fala aqui vai estar mais ou menos dividida em 5 partes, né? Um início, né? Um prelúdio em termos musicais, e também uma coda, né? No final, tá? E basicamente três focos, né? Uma primeira parte tratando de estudos de comparação, reconhecimento, né? Pareamento, né? Entre o gosto e o som, né? Num sentido amplo também, né? O som tanto como pensado como som organizado e som como som, né? Sem uma imposição de organização, né? A segunda parte vai ser um apanhado, né, geral sobre propostas de protótipos, numa área que também é uma área emergente, né, que um pouquinho, assim, a gente pode pensar essa área como uma preparação para o que vai ser, né, a gastrosônica, né, que seria a área de interação humano-comida, né, e aqui é importante a ordem, né, que estamos falando de a presença humana, né, a função humana, né, o espaço humano, né, em relação às atividades da comida, né. Essa área é uma das áreas dentro da ciência da computação e, mais especificamente, da interação humano-computador, né, que vem sendo desenvolvida nos últimos 15 anos, por aí, né? E, por último, o assunto nosso específico, né, a gastrosônica. E aí eu vou colocar algumas ideias exploratórias, né, e algumas sugestões, né, do que poderia ser o campo, e depois a gente vê um exemplo muito curtinho, né, de ferramenta, né, para a gente viabilizar essa proposta. Tá? Então, essa ideia a ideia de ter, né, ferramentas que permitam, né, manipular comida, trabalhar com comida e tal, é uma ideia antiga, né, dos anos 60, né, obviamente os originários, né, quem teve a primeira ideia não foi, né, não foi o grupo Gene Roddenberry, né, que é o autor da série Star Trek, né, da série Jornada nas Estrelas, mas foi muito popularizada, né, essa ideia via esse seriado, né. Então, a cena típica, né, que a gente tinha, né, na Star Trek era o comandante Picard, né, aí na foto, né, ele apertando os botãozinhos, né, e aí de pronto sai, né, um pratão, né, super elaborado, né, de comida e tal. Ou normalmente o que ele fazia, né, que ele gostava muito, era tomar um chá, né. Então aí ele dá os comandos, né, chá, né, Earl Grey, né, que seria o tipo de chá, né,
e quente, né, hot, que seria o padrão, né, que ele usava, né, de comandos, né? Então aí a gente tem, né, uma ideia de uma máquina, né, que consegue, né, gerar comida, né, sozinha e tal, e outras coisas, né, além de comida, né, e que pode ser usada, né, no dia a dia. Então, se a gente pega esse exemplo, né, do Picard, né, do comandante, aí teríamos tipos bastante específicos, né, de interação, né, com o computador, que seriam utilizando os botões, né, dando comandos de voz, né, para produzir, né, os resultados, e utiliza também parâmetros simples, né, como qual bebida, de que tipo, né, a que temperatura e tal, né. Então, esse ícone aí, né, meio que resume, né, o que o Picard, da forma como o Picard interagia, né, com replicadores, né. Então, aí surgem várias perguntas, né, a partir desse exemplo, né, pensando já nos dias de hoje, né, e na interação com comida, né, e a forma né, de dar suporte, né, para isso, né? Então, a interação precisa ser categórica, né? Precisa, né, utilizar elementos como, por exemplo, eu quero um chá, eu quero café, eu quero, né, uma maçã, eu quero, né, uma banana, né? Quais, né, tem que ter, né, esse tipo de interação. Ela pode ser paramétrica, por exemplo, eu quero esse chá mais quente, eu quero esse chá morno, né? E dando, né, diferentes opções, né, de parâmetros, inclusive, talvez, parâmetros numéricos, né? Ou uma combinação das duas, né? Se a gente se encontra, o exemplo típico na Jornada nas Estrelas era uma interação individual, né? Você tem um cara, né? Mas o que acontece se você tem muita gente, né, trabalhando juntos, né, querendo fazer uma comida juntos, né? Como seria essa interação? Quais seriam os critérios, né, para tomar decisões, né? Por voto da maioria, um que tem, né, a definição para todos. E como funcionaria isso, né? E um problema, né, muito importante, né, dentro tanto do campo de interação quanto do campo da arte se você fez o que você não queria fazer, né? Por exemplo, se você teve um erro, né, numa improvisação, ou se você deu um comando errado e tal, como você faz os ajustes? Como você lida com isso, né? Todas essas questões não estão no replicadores da Star Trek, né? Não tem essas questões, né? Mas são questões que a gente precisa pensar, se a gente está pensando em sistemas estéticos, né, sistemas de interação com comida que levem em conta, né, decisões estéticas e tal, né? Então, segundo esses dois autores aí, o Koch e o Müller, né, a interação humano-comida envolve pelo menos 4 fases, né? Uma fase de criar, né, de produzir, né, a comida, né, os materiais, né, os recursos para a comida, outra cozinhar, né, outra comer, e por último se desfazer, né, dos restos e tal, né? Então, no caso, a gente estaria falando de produzir recursos para comida, preparar os produtos, né, consumir os produtos e descartar ou reciclar, né, os produtos. Depois a gente vai ver como isso, né, que paralelo isso tem, né, e que impacto isso tem na gastrossônica, né? Agora, a gente falando em gastrossônica, né, necessariamente a gente passa pela utilização do som, né, e pela utilização do que a gente entende por atividade musical, que seria o foco da música ubíqua, né? E isso aí, tradicionalmente, desde os anos 2007, né, que a gente vem desenvolvendo trabalhos em música ubíqua, vai, de alguma maneira,
envolver um reaproveitamento dos recursos do cotidiano, né, tanto tecnológicos quanto não tecnológicos, né? A atividade vai necessariamente acontecer fora dos espaços tradicionais do fazer musical, né? E também pode acontecer dentro dos espaços tradicionais, mas suporte para os espaços alternativos, né? E esses espaços alternativos, por exemplo, podem incluir o espaço doméstico, né? E o foco, né, da atividade vai envolver criatividade, o desenvolvimento das pessoas, né, e o bem-estar das pessoas. Todos esses aspectos, né, que eu estou frisando aqui não são aspectos fundacionais da música. A música ubíqua, quando começou no ano 2007, né, a gente começou a discutir, né, questões e tal, tinha um foco mais, talvez, tecnológico, mas esses aspectos do bem-estar humano e tal tiveram, né, um reforço nos últimos anos e agora, obviamente, no contexto da pandemia, são fundamentais, né? Então, alguns conceitos atuais, né, que a gente tem dentro do campo da música ubíqua, né? A gente não trabalha com instrumentos, tá? A gente pode até ter instrumentos musicais, né? Saxofone, né? Oboé, não sei, com violão e tal, né? Mas o conceito que a gente faz está voltado para psicologias musicais ubíquas. Isso é conceito no qual a gente tem uma interação e uma integração entre gente e recursos, né, sonoros e outros tipos, né? Então, não necessariamente envolve o uso de instrumentos tradicionais, né, acústicos, mas pode, né, envolver também. A gente desenvolve dentro da música ubíqua metáforas, né, metáforas que podem ser pensadas de forma ampla, né, como descrevendo conceitos que descrevem outras coisas, né, que são utilizados para descrever coisas, para descrever ações, para descrever, né, conceito amplo, né, de metáfora, porém voltados mais especificamente para os aspectos criativos. Então, aí nessa junção, né, de metáforas e de criatividade, entra o que a gente chama de metáforas para a ação criativa. Tá? E a gente começou a usar esse termo a partir do ano 2017, né? Dentro do nosso espaço, né? A música ubíqua. Envolve também a prototipagem rápida, né? A prototipação rápida, que é a forma de disponibilizar recursos, né, tecnológicos sem um investimento muito longo, né, um trabalho muito longo. E esse conceito também interessante, né, esse conceito também se aplica ao trabalho criativo e ao trabalho musical, né, tentar reduzir o tempo e o investimento, né, de esforço, né, que demanda um resultado musical, né, bom, né, um resultado musical bom, criativo, né? Nesse contexto, então, a partir desses conceitos e ferramentas, a gente foca alguns fenômenos, como são a interação casual e a interação entre leigos e músicos, né? A interação casual seria uma interação na qual você está caminhando pela rua e, de pronto, você se inspirou e você quer fazer um sonzinho, né? Então, você pega, por exemplo, o teu celular e você começa, né, fazer um trabalho aí sonoro, capturando, né, eventos na hora e mixando, né, e tal. E aí você tem um resultado sonoro. Inclusive, se você tem um parceiro, você poderia estar fazendo isso junto com o teu parceiro, a tua parceira, né? E a interação entre leigos e músicos envolve a participação de músicos, né, fazendo, talvez, dentro de padrões tradicionais, né, o trabalho deles, mas também com participação
ativa, né, de pessoas que não têm treinamento musical, né? E esse campo realmente é um campo difícil, né? Bem difícil, né? Que a gente depois pode discutir, né? Questões sobre isso. E, por último, né, o campo, a área, né, o espaço, né, que mais cresceu, né, a demanda, né, cresceu mais nesses últimos tempos é o espaço doméstico, né, porque agora a gente tem que fazer tudo em casa, né, inclusive dar palestras, né, para alunos do Espírito Santo, né, e tal. Então, dentro desse contexto, né, a gente pensa na música ubíqua doméstica, né, que seria uma forma de fazer musical não utilizando os ambientes domésticos, utilizando recursos domésticos, porém sem excluir a possibilidade da interação remota, né, que é um aspecto importante também dentro do BIMUS, né? Então, tendo dado, né, mais ou menos esse panorama aí, né, do que se vem fazendo no BIMUS, né, nos últimos tempos, né, e uma introdução muito sucinta para questões sobre interação humano-comida, aí a gente entra dentro da nossa primeira parte, né, da discussão mais específica, né, sobre gastrosônica, que seria basicamente o que dá fundamento, né, para a área, o que dá embasamento teórico e também empírico, né, para as propostas que a gente está sugerindo, né? Então, o foco aqui, né, isso que eu vou discutir aqui, né, é a relação entre dois tipos de recursos, né? Os recursos gastronômicos, né, ou vinculados ao gosto, né, mais especificamente, e os recursos sonoros, né? Lembrem que não tem assim, importante manter na cabeça que não tem uma separação muito forte entre, por exemplo, a utilização de recursos do olfato, né, recursos olfativos, né, e gosto, né? Então, o que a gente está sugerindo aqui é mais uma integração entre múltiplas modalidades, mais do que pensar exclusivamente gosto, né, da língua, né, o gosto, né, mas pensar mais numa experiência mais integrada, né? E esses trabalhos que eu vou citar agora, né, que eu vou comentar rapidamente, e todos têm mais ou menos essa visão, né, de que a gente precisa começar a integrar, né? O conceito aqui seria a multimodalidade, né? Intermodalidade também, né? Outra palavra que dá para usar, né? Então, Cristina e Spence, né, no ano 2010, fizeram um estudo tentando ver o que acontece com um parâmetro sonoro, né, específico, o parâmetro da altura, né, mais agudo, mais grave, né, para o pessoal que não está tão familiarizado, né, com esses termos, e o que acontece quando você sente são 5 gostos básicos, né, ou 5 dimensões do gosto, né, que seriam doce, azedo, umami e amargo e salgado, né? Essas seriam as 5 dimensões. Umami, os 4 são fáceis, né? Entender? O que é mais difícil é o umami, né? Que é um gosto que foi uma dimensão do gosto que foi identificada a partir da comida oriental, né, e que exemplos dessa dimensão seriam o molho de soja, né, e também o tomate, né, tem alguns, né, materiais que têm, né, algumas comidas que têm essa dimensão mais forte, né. Essa é a menos trabalhada, né, dentro das dimensões. As outras 4 estão mais estudadas, né. E o que Cristina e Spence acharam é que as dimensões 12 e
azeda, né, tem correlação com sons de alturas agudas, né, e umami e amargo seria mais para as alturas graves, né? Então, esse é um primeiro estudo. Mais tarde, né, mais recente, né, Motoki e parceiros estudaram o que acontece quando você manipula a altura nas vozes, né, utilizando vozes. O interesse dele, né, nesse estudo era ver o que funciona quando você faz um anúncio, né, de algum produto e tal, e você, por exemplo, pega e coloca uma voz mais aguda, né, ou coloca uma voz mais grave, né, o que sugeriria, né, em relação ao gosto, isso, né. Então, eles pegaram, manipularam, né, a altura e colocaram as quatro dimensões do gosto, né, aí, e encontraram que as versões mais agudas tendem a ser identificadas como gosto azedo, né, e também como gosto doce. Né? Então, essas são as duas, a relação, né, que eles encontraram, confirmando os estudos prévios, né, do Crisinel e outros, né, tem outros estudos. Estou trazendo aqui só alguns exemplos. Né? Aí, depois, nesses estudos iniciais, esses exemplos que eu passei, tem uma visão um pouco psicoacústica, né, do fazer, né, da relação. Então, não estamos lidando com elementos complexos, né? Sons complexos, estamos lidando com um parâmetro muito simples, que é a altura, né? Se o som é mais agudo ou mais grave. Né? Agora, esses estudos que eu vou comentar agora trabalham com sons mais complexos, né? No caso do Kontukovsky e parceiros, eles usaram música, né, feita a partir da palavra, né, doce ou azedo, né? E aí os participantes tinham que classificar, né, essa música, né? E o interessante foi que os produtos musicais feitos a partir da palavra doce, né, e azedo foram os que tiveram preferência, né, os que foram melhor identificados, né, do que os outros, né, as outras dimensões, amargo e salgado. Tá? E já Wang e parceiros utilizaram obras também com essas quatro, né, as quatro dimensões, que seriam doce, azedo, salgado e amargo. Os participantes escutaram, né, as 24 versões, né, 24 trabalhos, e encontraram o seguinte: as peças feitas a partir da palavra doce, né, foram as mais efetivas na identificação, né, com 57%, mais ou menos. Já as peças com amargo foram efetivas, né, no sentido que não foi aleatória, né, a escolha, porque se tivesse sido, teria sido só 25%. Porém, foram muito menos, né, efetivas no reconhecimento do que as peças feitas a partir da dimensão 12, né? Então, aqui a gente está falando de propostas complexas. Essas propostas e esses estudos, né, que eu discuti agora, são feitos exclusivamente, né, com resultados já prontos, né, com música já pronta. Mas o que acontece se você, por exemplo, coloca, né, o pessoal para fazer, né, livremente, né,
trabalho improvisar, né? Isso foi o que o nosso parceiro Bruno Mess, né, e a equipe dele da Universidade Utrecht, né, em Buenos Aires, ele fez com músicos, né? Pediu para que músicos improvisem a partir da palavra doce, azedo, amargo e salgado, né? E o que ele achou foi que a palavra amargo, né, tende a gerar improvisações com sons mais graves, né, e mais legatos, né? A palavra salgado tende a ser staccato, né? Staccato seria mais um som mais leve, mais curto, né? Então, em termos musicais, a gente estaria falando que o amargo gera sons mais vinculados, né, entre si, e o salgado gera sons mais separados entre si, né? O azedo tende a gerar sons de altura aguda, né? Resultados musicais com alturas agudas, né? E mais dissonantes, né? Ou seja, que tem um resultado sonoro mais áspero, tá? E a palavra doce tende a gerar sons consonantes, ou seja, menos, né, mais suaves, menos ásperos, né, mais lentos, né, e com menor intensidade, né? Então, no caso, seriam sons mais tranquilos, né, entre aspas, né? Então, esses foram os resultados do Bruno, no trabalho que eles fizeram na Utrecht, né? E Guetta e Louis também, né, fizeram um trabalho mais ou menos similar, só que envolvendo as relações entre atividade, né, entre os sabores, né, e diferentes tipos de articulações, né? Então, no primeiro experimento, né, que fizeram, eles ouviram, né, amostras que correspondiam aos sons, né, e tentaram, né, juntar, e depois fizeram uma categorização, né, desse trabalho. Então, as conclusões que tiram, né, Guetta e Louis, é que doce, né, corresponderia a sons vibrato, né, ou trechos musicais vibrato e legato, né, que seriam mais leves, né, e mais vinculados, né, os sons mais vinculados entre si. Amargo e azedo seriam mais ásperos, né, e mais dissonantes, né? E também aponta uma característica que não foi apontada nos outros estudos, com modulação de amplitude, ou seja, estamos falando de sons smorzato, frullato, né, que seria como fazer, se você tem um som sustentado, você faz ah, se você está fazendo esforçado, você estaria fazendo né, uma modulação na intensidade, tá? Que não é a mesma coisa que o vibrato, que é uma modulação na frequência, né? Então, se você tem um no vibrato, você teria um né? Obviamente, estou exagerando, não é assim que é feito musicalmente, né? Mas só para ilustrar, certo? E o staccato, né, e tempos mais rápidos, né? Então, isso nos dá, assim, um quadro, né, mais ou menos as primeiras explorações, né, em relação a esses parâmetros musicais e elementos sonoros e as dimensões do gosto, né, que teríamos nas alturas, teríamos o gosto doce e azedo, como alturas mais agudas, né? Umami e amargo, como alturas mais graves, né?
a preferência, né, do sujeito geralmente tende a ser para os sons doces, né, e os sons azedos, né, falando metaforicamente, né? O maior efeito que temos é o de reconhecimento, né? É o efeito doce, né? O gosto doce, e temos menor, né? No gosto amargo. Né? E quando são utilizadas palavras, né? Materiais musicais gerados a partir de palavras, teríamos o azedo, né? Como vinculado a sons de alturas graves, né? E legato. O salgado, vinculado a alturas, articulações staccato, né? A sons mais dissonantes, mais ásperos, né? E de alturas mais agudas. E o doce, elementos mais lentos, mais consonantes, né? Mais suaves, e também alturas agudas, tá? Aí não esqueci de colocar, mas também tem. E na relação entre a classificação de doce e o parâmetro sonoro, né, teríamos vibrato e legato, né? Amargo e azedo tendem a ser mais ásperos, né, mais dissonantes, com modulações de amplitude, né, como esmorzato, frulato e tal. E o salgado tende a ser staccato e com tempos mais rápidos, tá? Bom, eu espero que pelo menos tenha dado para ter uma noção mais ou menos, né, do que a gente está falando aqui. Eu sei que ali tem bastantes termos musicais e tal, e se aí tiverem dúvidas em relação a esses termos e tal, a gente tenta esclarecer depois, tá bom? Mas pelo menos para ter uma noção, né, do que está sendo feito em pesquisa empírica nessa relação entre gosto e som, tá? Agora vamos para a parte de interação humano-computador, né? Mais especificamente humano-comida, e o desenvolvimento de protótipos, né? Neste caso, o centro é discutir, mostrar, de fato, tecnologia, né? Porque esses outros exemplos que eu mostrei antes são mais vinculados à fundamentação empírica, né? Ao embasamento empírico. Aqui, o foco é o desenvolvimento tecnológico e como pode ser disponibilizada a interação comida com o humano, né? Então, vou falar rapidamente sobre quatro protótipos, né? O Taste Screen, o Dinnerware, o Foodie Lab e o Food Lab. Foodie Fab e Food Fab. Obviamente, o pessoal da interação humano-comida não tem criatividade nos nomes, né? Então, a gente vai ter que depois vamos dar umas dicas para eles, ver se muda um pouquinho isso. Vamos lá. Então, Taste Screen, né? É um painel, né? Na verdade, é um painel de LCD, né? Que o Mines Amizade, né? No ano 2005, né? Rolou, né? Uma ideia aí de colocar um dispositivo, né? Tem elementos, materiais químicos, né? Que geram alguns sabores, né? E aí, nesse dispositivo, ele colocou por cima, né? Como vocês veem aí na foto, né? De uma tela, e dependendo do tipo de sabor que estava sendo, né, proposto, gotejava, né? O dispositivo enviava gotas, né, para o monitor, e aí, então, o monitor tinha diferentes gostos, né? Criava diferentes gostos. Então, os sujeitos, o que faziam é passar a língua, né, no monitor, e aí eles sentiam o gosto, né? E essa ação, né, estaria vinculada a atividades de
memória, né, de trazer, né, de vincular com imagens ou vincular com outros elementos, né, gustativos e tal, né, e aí, a partir disso, ele fez uma série de estudos, né, utilizando esse dispositivo, né, Taste Screen. Mais ou menos na mesma época, né, um pouquinho depois, o Marcelo Coelho, que é um pesquisador brasileiro que está no MIT, né, no Instituto Massachusetts de Tecnologia, ele bolou aí um prato, né, que é interessante, porque a proposta é que o pessoal sente para comer, né, pegue o prato aí, coloque a comida, e aí, então, o prato que faz, ele tem elementos que detectam, né, as características elétricas, né, na verdade, de condutividade, né, da eletricidade na comida, e dependendo da posição do garfo e dessas características que tem na comida, muda o tipo de iluminação do prato, né? Então, enquanto você vai comendo, você vai curtindo aí umas luzezinhas e tal, né? E aí, quando você acaba, né, iluminar o prato todo iluminado e tal, né? Então, isso aí é uma forma, né, de interação visual, né, estética, né, e tal, com o fazer da comida, né? Interessante que muda, né, ao longo do tempo. Na mesma época também, quem estava mexendo, né, com a parte de interação, já esse vinculado, né, o que a gente consideraria como gastrosônica, é o grupo do Roqueso, né, David Roqueso. O Polochi, se não me engano, era pesquisador, né, na época, né, nesse grupo. E o que eles fizeram foi o que a gente conhece, né, muito em música, né, que é a versão do grupo espanhol da Pompeu Fabra, da React Table, né, que seria mais ou menos uma mesa, né, que reage, né, às ações, né. Então, você teria aí nessa mesa, né, você colocaria diferentes materiais e dependendo das ações que você tem do pessoal que está comendo, né, e também dos materiais que você tem, né, na mesa, eles vão gerando diferentes sons. E o que eles estão investigando mais especificamente era o que hoje a gente discute bastante com o parceiro Luzilei, né, que é a ideia de dissonância cognitiva, né? Em outras palavras, o que acontece se você muda as características do som, né, em função da ação, né? Então, você poderia ter ações que estão vinculadas diretamente ao som, tem relação direta com a ação, outras ações nas quais o som não tem nenhuma relação, né? Então, imagine, por exemplo, você está cortando carne, né? E você corta a carne e você está ouvindo um vidro, né? Esse tipo, né, de dissonâncias. Né? Então, eles fizeram vários estudos, né, publicaram alguns trabalhos utilizando esse tipo de interação. Tá? Aí, um pouco mais próximo, né, na verdade, o Wei, né, um grupo, o Jun Wei, ele trabalha na Universidade da Singapura, né, e ele começou antes, né, esses trabalhos, né, mas aí publicou vários artigos e tal, e eu peguei um, né, só para mostrar, né, a ideia. Né? Então, a ideia do FoodPad é basicamente o que a gente tem hoje, né, que depois eu vou mostrar, né, alguns exemplos de o que seriam os replicadores, né, da Jornada das Estrelas, para gerar comida mesmo, né? Então, a ideia do Wei é que o pessoal mande mensagens, né? Mensagens em comida, né? Em lugar de mensagens, né, por computador, né? Também por computador, mas, né, no caso, mensagens materiais, né?
com resultados materiais. Então, aí você tem, né, um protótipo, né, no qual você está interconectado, né, via internet, e uma bolacha, né, com um coração, né, ou te quero muito, né, tal, né, e aí. O que eles viram, né, em relação a isso? Eles fizeram um estudo num contexto mais tecnocrático e e corporativo, né, e estudaram, né, as mensagens, né, que mandavam os usuários e tal, e basicamente encontraram uma tendência a reforçar relações de trabalhos com colegas e tal, né, a partir dessa utilização. Obviamente é um contexto bastante limitado, né, e obviamente a ideia é uma ideia com grande potencial que poderia ser estudada em outros contextos, né, mas eles vêm fazendo o trabalho e tal, e isso tem uma contribuição importante. Um detalhe interessante, né, do Foodifab é que ele foi feito com uma placa, né, que vocês devem, bom, vários de vocês, né, devem conhecer placas como Arduino e né, outras de acesso, né, fácil. Então eles implementaram de fato, né, o gerador de comida e fizeram, né, todo impressão em 3 dimensões, né, dos materiais e tal, né, é uma coisa que hoje a gente tem acesso comercialmente, né, mas que na época que eles estavam iniciando ainda não tinha, né, então esse aqui é um trabalho pioneiro, né, dentro da área. E mais recente, né, um trabalho similar, né, e já com aplicações mais específicas, né, o trabalho de Lean, que eles utilizaram já impressoras impressoras 3D, né, de impressão de comida, né, e manipularam 2 parâmetros, basicamente, o quanto, né, enchia, né, o resultado do objeto da comida, né, que estava sendo produzida, e a maneira, né, o padrão, né, que era utilizado, né, para dar forma, né, de preenchimento, né. Então, um é o preenchimento, né, a quantidade de preenchimento, a densidade, e outro é a forma do preenchimento. E o bacana, né, desse estudo é que eles conseguiram manipular o tempo de mastigação do resultado, né, da comida que estava sendo produzida, o que indica que seria possível você manipular, né, a forma e o preenchimento para aumentar ou reduzir o tempo de mastigação, que faz com que você ache que você ficou mais saciado ou menos, né? Então, você teria um controle aí, né, a partir algorítmico, né, do resultado na comida, que permitiria tratamento para obesidade e, bom, tantos, né, a anorexia, né, tal, né? Então, é um campo que, né, tem aplicações em bem-estar, em saúde, né, bem interessante, né? E isso, né, mostra que a área é uma área, né, em expansão, em crescimento, e que tem, né, aplicações, né, possíveis, né, interessantes, relevantes, né? Então, o que a gente vê hoje, né? Hoje temos os famosos replicadores, como impressoras em 3 dimensões de comida, né? E eles podem ser... Eu não vou falar que são baratos, porque não são, né? Tem valores diversos aí, vocês podem fazer uma procura aí que tem, né, no metal, mas, assim, a tendência é que, como em alguma época tivemos aquela... eu nunca vou esquecer, né, o dia que um amigo meu me chamou para a cozinha e me mostrou micro-ondas, né? Pô, mas
que tecnologia extraordinária, né? Micro-ondas, né? Como você coloca a comida e sai quente. Bom, vocês aí estão rindo, né? Que para vocês é, né, a coisa mais óbvia, né? Micro-ondas, óbvio. Mas na época, quando eu tinha 20 anos, micro-ondas era, né, uma coisa assim fora do comum. Bom, aí tem um exemplo, né? Hoje a impressora em 3D de comida, né? Uma coisa que provavelmente daqui a 10 anos o pessoal, mas óbvio, todo mundo tem, né? Então, não é algo que, assim, a gente pensa que está fora do alcance, né? Então, é possível ter em casa, né, essa tecnologia, poderia ser utilizada para propostas, né, de nutrição e tal, né, para melhorar, né, o tipo, né, de alimentação, né, que temos. E poderia, e esse aí é o nosso interesse, isso porque estou trazendo, né, essa ideia aqui, poderia ser integrada a outras tecnologias para permitir experiências gastronômicas mais diferentes, né? Não nem melhores nem piores, mas diferentes, né, do que a gente tem até hoje, né? E que é possível e que isso tem impacto, né, na nossa percepção e no nosso entendimento e né, no nosso dia a dia. A prova disso está nas evidências que a gente viu na primeira parte, né, da apresentação, né, que existe sim um vínculo entre comida, gosto, né, tal, e a nossa apreciação, né, do gosto e os parâmetros sonoros, né? Então aí a gente está com tranquilidade, né, de que não é uma coisa doida, né, que a gente está propondo, né? Então, aí, tendo, né, esse contexto, né, de que temos tecnologia e temos potencial, né, de desenvolvimento tecnológico, e temos também um embasamento empírico, né, em construção, né? Ninguém está falando aqui que isso aí tá fechado ainda, foco de pesquisa, né, e tal. A gente pensa na ideia gastrossônica como uma junção entre atividades domésticas culinárias que podem envolver tanto a preparação, né, e o compartilhamento, né, de recursos culinários e tal, e também comer, né, sentar para comer e comer junto, né. E então, nesse contexto, a gente define, né, a gastrossônica como uma junção entre informação sonora, comida e computação, né? Esses seriam as três áreas de interesse, né, da gastrossônica, né? Então, o que a gente entende? Agora vem o que eu falei até agora, é tudo mais ou menos trivial e tal. Agora vem a parte densa, tá, do negócio. Então, se tiver alguma coisa que eu fico aí confuso e tal, aí depois vocês me esclarecem, tá bom? O negócio é o seguinte: a gente estaria falando de recursos sonoros, né, informacionais, que incluiriam sons, elementos, ideias sonoras, né, ou tokens, né, o termo, né, técnico seria token, recursos criativos, né, ou substitutos criativos, né, que seriam elementos que usamos, compartilhamos, né, para a nossa atividade criativa, né. Envolveria também recursos gastronômicos, né, ou vinculados à comida, né, que poderíamos, né, propor como sendo gastroeventos, que eu vou mostrar, né, ou gastroícones, né, que também vou mostrar, mensagens em comida, que foi o que o Wei fez, né, interfaces, né, para comida e para interação com comida, e os né, que já a gente viu, as impressoras de comida em 3 dimensões, né? E, por último, os recursos computacionais, né, que estariam embutidos, né, dentro desses itens que eu já coloquei, né, e que a gente poderia separar entre desenvolvimento de infraestrutura, né, permanente para
interação, né, com elementos gastrossônicos, e também uso de recursos oportunistas no bom sentido, tá? Que a gente tem duas definições de oportunista aí, inclusive tópico de um dos artigos. Então, qual seria a relação entre o ciclo da comida, do design em comida, o ciclo da tecnologia e informação, né, da informação sônica, perdão, e o ciclo de design de informação, né, de design tecnológico, né? Então, a gente poderia equacionar mais ou menos, né, o crescimento, a produção, né, a seleção de recursos, de receitas e tal para comida, um plano, né, de desenvolvimento em relação à informação sônica, né, planejar uma obra, tal, né, também o planejamento, né, em relação ao design de tecnologia, né. Depois, teríamos também a procura de elementos, né, dentro da informação sônica, né, como a síntese, né, o processamento de áudio. Teríamos o design em si, né, e aí, em comparação entre a preparação, né, da comida, a gente estaria pensando em performance, em composição, né, tanto síncrona quanto assíncrona, como quase síncrona, né, e implementação em relação à parte informacional, né, tecnológica. Quando falamos em um elemento importante, né, dentro do design, né, de tecnologia, são os testes, né? Então, por enquanto não temos formalmente, né, um conceito, né, quando a gente produz uma peça, né, não tem um teste para a peça é feita, né, mas isso aí a gente pode pensar, né, questionamento, né, em relação a essa ideia. Se a gente fala em consumo, né, comer, né, compartilhar, né, materiais, escutar, né, escuta e tal, né, a avaliação, né, dessa escuta e análise, né, eventualmente a análise musicológica, né. E aí, em relação ao design tecnológico, estaríamos pensando na disponibilização e na manutenção, né, que é um aspecto muito importante na parte tecnológica, que não é pensado, né, na parte musical, né, que acontece com a peça e com os sistemas que você disponibiliza depois que eles saíram, né, do forno, tá? E por último, o grande, né, o que falta, né, em toda a nossa área, né, é a questão do impacto no ambiente, o impacto nas pessoas do lixo, né, que produzimos nas nossas atividades, tanto em comida, quanto na informação sonora, né, quanto nos recursos tecnológicos, né, que é um ponto que a gente precisa realmente desenvolver. Então, resumindo, né, propostas, né, para a gastrossônica, né, atividades de relação entre gosto e som, né, atividades que são mediadas pela semântica, né, o que é de exemplos de palavras, né, sendo usadas para relações entre gosto e som, né, atividades abertas, né, gastrossônicas, né, onde você tem associações livres, né, entre esses elementos, né, design específico para que o som tenha impacto na experiência da ingestão e com a comida, né, o que a gente chama de sonic seasoning, que seria uma espécie de tempero sonoro, né, e que tem vários estudos sobre isso, bem interessantes. E o oposto, né, a comida para o design de áudio, que seria o uso de recursos de alimento, né, para atividades criativas musicais. E o paralelo a isso, que seria o uso de recursos semânticos vinculados à comida, né, também para atividades musicais, né? Então, esses seriam alguns dos focos, né?
E aí, o que a gente usaria, né? Para isso, a gente poderia usar produtos de alimento, né? A gente poderia trabalhar com atividades vinculadas à preparação e alimentos, né? E que isso tem a dimensão temporal, né? Que não tem o recurso em si, né? O alimento, né? Ele sozinho. Recursos de comida que estão diretamente vinculados a atividades sonoras, né? Que podem ser diretamente vinculados a atividades sonoras. Música como uma mediadora de experiências culinárias, que isso aí forma parte desses temperos sonoros, mas que é uma atividade já padrão, né? O pessoal, quando senta para comer, coloca música, quase, né? Quase todo o que acontece, né? Mas isso aí pensado de uma forma mais empiricamente embasada, né? Isso faria uma grande diferença, né? Compor para, né, a situação tal, né? E, por último, os recursos semânticos baseados em comida, né, para as atividades gastrossônicas, né, tanto como forma de induzir, né, a própria ação, quanto de induzir as ações dos nossos parceiros que estão comendo juntos ou que estão fazendo atividades sonoras juntos, né? Então, aqui vem o assunto, né? Nesse contexto, a gente pensaria a nossa definição de música, né? Como um fenômeno, né? Como uma experiência multissensorial, heterogênea, né? Na qual não estamos falando somente de áudio, não estamos falando somente de som, né? Que estaria situada, né? E que formaria o básico, né, dessa experiência seria a informação sonora. A informação sonora inclui fenômenos cognitivos feitos a partir do compartilhamento que não demanda a transdução do som. Em outras palavras, você não precisa a experiência física do som para conseguir, por exemplo, imaginar o som dos pássaros, né? Um som da floresta, né? Você não precisa passar essa ideia, né? Para passar essa ideia, você não precisa ter a ideia, o fato físico, né, do som. Sim, você precisa passar pela experiência, né? Isso aí todo mundo, né, precisa, mas para você interagir, né, você não precisa. Então, isso seria o que a gente está falando como formas semânticas, né, de compartilhar áudio, né? Então, as experiências podem ser, experiências sonoras podem partir de palavras, do gosto, do olfato, né, do toque, da visão, inclusive da imaginação, quando você está viajando e tal, né, na maionese, né, como estou fazendo agora. E aí, depois, recapitulando, né, a gente teria, então, a música como uma entidade heterogênea, multissensorial, situada de informação sonora, né? A gastrossônica incluiria a informação sonora, a comida e a computação, né? Esses três elementos, né, estariam vinculados pela infraestrutura computacional, pelos recursos, né, gastronômicos e pelos recursos sonoros, né? Um ponto, né, que a gente não pode esquecer é que informação implica aplicabilidade para a sobrevivência e que isso implica tanto
comportamento adaptativo quanto mal adaptativo, né? Coisas que a gente não deveria fazer, né? E essa informação também envolve recursos computacionais quanto recursos materiais que não são acessíveis à computação, né? Então, são elementos, a gente está falando de um conceito muito abrangente, né, de informação aqui, né, informação sônica, né? E essa informação sônica começa a ser útil, né, para fins musicais quando ela está ajustada, né, com as nossas formas de interação do dia a dia, né, e quando ela é situada, né? Então, podem ser usadas formas arbitrárias de organização da informação sônica, né, para permitir a expansão, né, do universo que a gente faz, né, musical, e para permitir resultados originais, né, mas geralmente a gente vai estar pensando em formas de organização sonora que não são arbitrárias e restringem, né, as possibilidades de interpretação, né? Isso que possibilita a comunicação, né? Aí, que outro item a gente discutiu aqui? A gente está falando de compartilhamento em múltiplas modalidades, né? A gente está falando de recursos, né, que podem ser persistentes, né, voláteis, né? A gente está falando de itens que acontecem fora do campo da música instrumental, né? Também, né? E excluem conceitos como espectros harmônicos, né? Acordes, escalas, etc., que são os que os gêneros musicais, né, normalmente usam, porém podem, né, ser utilizados sempre que estejam dentro de um contexto mais amplo, né? E uma forma de trazer, né, conceitos mais amplos, né, do fazer musical e outros elementos é justamente via gastrossônica, né? Então, tem aí um pequeno exemplo, né, do que seria fazer música através de recursos gastrossônicos. Assim, ainda, né, tem mais alguns elementos para elaborar aí, mas eu vou dar um chega aqui, porque já estou ficando cansado da minha fala, e nem imagino vocês, né? Então, eu vou só mostrar um pouquinho, né, do que seria uma maneira, né, de fazer música através da gastrossônica, né? O que a gente vem desenvolvendo é um software que chama SoundSphere, não? Esfera do som, a metáfora, né? Tem esse nome, e ele permite trazer áudio, né, para fazer mixagens e tal, e utilizar recursos específicos para atividades gastrossônicas como os gastroícones, né? Então, só para dar um exemplo, a gente aqui teria os recursos de áudio, né? São os que a gente carrega, né, no aplicativo, e aqui a gente tem os recursos dos ícones, né, gastrossônicos que a gente está utilizando nas nossas experiências, né? Então, qual seria o procedimento? A gente carrega, né, um arquivo, né? Abre, por exemplo, um arquivo de áudio, e aí a gente vem aqui para o menu e escuta, né, esse arquivo, e aí depois a gente seleciona, né, então selecionamos aqui, e cola com um clique, né, basicamente, cola, né,
e aí a gente editou, né, o nosso evento, né? Esse evento pode ser, né, se a gente elimina, né, a seleção aí e clica novamente no evento, a gente pode dar manipular ele de diferentes formas, mudando, né, o volume, ou também aplicando diferentes formas de equalização ou de manipulação, né, do áudio. Então, esse aqui seria o som original, e esse aqui seria o som modificado, né? Então, isso é indicado, né, através de uma abreviação, né, que representa o operador crítico, né, que a gente colocou, e também a gente pode indicar, né, para esse evento, por exemplo, um vínculo com algum um elemento gastronômico, no caso, né, água, que seria um elemento neutro, né? Então, a gente pode criar, né, essa nossa interação, né, a partir da colocação desses eventos gastronômicos, os gastroícones, né, e fazer uma mixagem. O resultado da mixagem, né, uma vez que a gente fez, pode ser salvo e soa mais ou menos assim. Bem de cozinha, né? Então, era essa ideia, né? A gente fazer alguma coisa que tivesse o som da cozinha. Então, por enquanto é isso. Depois a gente fala mais se couber aí dentro da sessão de perguntas. Ei, Damião, obrigado. Acabei clicando em algum lugar aqui e fiz besteira. Tô sem câmera, né? Tá, você tá. Sem câmera. Eu tô aqui no negócio aqui, mas já vou voltar. Mas enquanto isso, eu tenho aqui muitas perguntas que eu já havia até te mandado antes, mas eu acho que depois da sua fala, eu acredito que muitas dessas perguntas vão querer... a sua fala vai suscitar outras perguntas, né? De todo modo, mas eu também não quero deixar sem respostas, né? Muitos que colocaram antes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui, que eu acho que está mais ligado ao tema que você falou, que foram enviadas antes, mas também vou deixar uma parte aberta para o pessoal fazer as perguntas especificamente sobre o que foi dito, né? Não só sobre o que foi escrito, tá? Eu começo aí com a pergunta do Fabrício, e ele coloca que ele cria associações entre sons, cores, texturas e sabores na prática musical, mas que ele nunca chegou a trazer um estímulo de cores e sabores para a prática pedagógica do piano, embora ele tenha tido vontade de fazer isso algumas vezes. Ele queria saber se existe alguma linha pedagógica que utilize o recurso gastronômico em níveis mais avançados do ensino. Me refiro a um estágio quando o aluno possa fazer associações mais complexas entre timbres, harmonias, ritmos e, por outro lado, sabores e texturas. Você tratou esse assunto na questão, né, do pitch, né, principalmente, mas não todos esses elementos aí da música. Você pode elaborar em cima disso, por favor? Então, Fabrício, olha só, é uma área emergente, né? A gente ainda está nos primeiros passos, né? Então, assim, quais seriam, né, os estágios, né? A gente primeiro teria coletar evidência, né? Disponibilizar ferramentas, né? Tratar, né, atividades, analisar isso, pegar resultados
e a partir disso a gente teria alguma maneira de começar a encaminhar para perguntas mais específicas, como, por exemplo, o potencial pedagógico, né, o potencial de ensino, né, desses enfoques, né, sem ter estudos exploratórios em relação à aplicação, né, das propostas, né, utilizando, né, ferramentas específicas e coletando dados e, né, discutindo em cima disso e tal, é muito difícil a gente tirar conclusões, né, de quais seriam as possibilidades de aplicação em ensino. Agora, tem, sim, obviamente tem, né? E dentro do grupo temos, né, gente interessada em trabalhar e desenvolver, né, esse foco, né, mais particular. Então, se você está afim, podemos continuar a troca e te coloco em contato com vários dos meus alunos e aí vocês tocam, né, a área, porque sozinho não consigo fazer. Legal, obrigado. Eu vou fazer aqui uma alternância entre perguntas prévias do texto que a gente trabalhou, tá? E perguntas da fala, tá? Então, quem tiver alguma dúvida aí, gente, alguma pergunta sobre a fala específica, levanta a mão, a gente tem a filinha aqui, tá? E aí a gente vai fazendo a sua alternância. Eu vou pedir para o Wender fazer a pergunta dele. Pode abrir o microfone, Wender, e fazer a pergunta. Beleza, boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns aí pela pesquisa. Achei muito interessante, né, misturar música, tecnologia e alimentação, né? Muito bacana. Minha pergunta, eu vou voltar um pouquinho lá no começo, quando você começou a palestra, né? Eu trabalho com coros, né? Um canto coral. E não sei se eu entendi bem, né? Eu quero que você me explique aí. Você tinha falado sobre os gostos, né? E sobre a questão vamos supor, o doce, questão do agudo, né? Às vezes o sal é mais grave. E você falou um pouco, eu não sei se foi isso, tem uma ligação, às vezes, posso estar falando doideira aqui, você me fala aí. Tem uma ligação, às vezes vamos supor, comi um bolo, sei lá, um bolo doce, e você tem a ver essa questão você falou de cantar agudo, é uma questão isso meio psicológica, né? Tem a ver, às vezes, alguma coisa com paladar, que você vai sentir aquilo, você vai se sentir mais à vontade, ou alguma coisa psicológica, né? Só para me entender essa questão, assim, do cantar agora, que você falou. Porque, tipo assim, se der uma peça, se você cantar agudo, eu vou mandar a galera comer bolo. Claro, brincando, né, assim. Mas, para me entender direito essa questão, assim, mais psicológico isso, tem a ver, às vezes, com alguma coisa do paladar, do você sentir, né? Só para me entender mais essa questão, assim, se puder me explicar. Bacana. O que você está falando aí, na verdade, o que a gente tinha colocado era em relação ao uso da voz, não da voz cantada, mas da voz falada, né? Porque eu estudo do Motoki, né? E parceiros, o interesse deles era, se você está, por exemplo, você tem um comercial, né? E você quer escolher quem vai falar, né, sobre o produto, né, que você quer vender, né? Então, você está falando de um produto culinário, tá? Então, que tipo de voz você precisaria para fazer isso, né? Então, é um pouco bastante restrito, né? Mas era esse o interesse deles, né? O nosso interesse é o teu interesse, né? Que é aplicações estéticas, musicais, né? Como a gente poderia usar, por exemplo, o gosto doce para desenvolver diferentes, né, atividades musicais e tal, né? Então, o que a gente achou, né? O que a gente identificou? Identificou que os sons que seguem os parâmetros que normalmente são vinculados ao gosto doce, né, as características do som, como, por exemplo, sons mais agudos, né, tendem a
ser escolhidos na hora que o pessoal faz as mixagens. Então, pegamos o Soundsphere, demos para eles 100, cento e tantos sons, eles escolheram, né, os sons que eles queriam usar e ficaram bebendo, por exemplo, suco de maçã, né, que é doce, né, bem doce, enquanto estavam fazendo a mixagem. Aí, quais sons escolheram? Escolheram justamente a maioria que correspondia às características do sabor doce, né? Então, você, obviamente, pode fazer a tradução disso para o trabalho com sons de canto coral, atividades, né, corais e tal, né? E você pode pensar aí em experiências, né, estéticas, experiências, né, de coletar dados que você pode fazer, né, nesse contexto. Deu para esclarecer ou não? Sim, obrigado, entendi. Obrigado. Eu até aproveitei aqui a pergunta do Ender e busquei um artigo, né, que eu já conhecia, mais ligado à psicoacústica, né? Eu tenho certeza que o professor Damião também conhece, que é a influência da música de fundo, né, em restaurantes, e justamente para você fazer aquela rotatividade mais alta de mesa, né? Ou segurar o cliente por mais tempo para ele pegar a sobremesa, ou tem algum grupo de alimentos que está vencendo, né? E ele quer estimular que um determinado prato saia, né? E essa música, então, ela vai meio que ali induzindo, né? Não acredito que seja esse o ponto que a gente trabalhe dentro, o que gostaria de trabalhar dentro da música ubíqua, né? Não sei se talvez mais ligada a performance ali, e aí eu vou trazer duas perguntas, e aí você já pode comentar nessa minha intervenção também, Damião, por favor. A da Gabriela, ela colocou a pergunta em inglês aqui, eu vou fazendo a Gabriela, deu aqui, meteu em inglês na pergunta aqui, né? Ela quer saber se é possível você falar de alguns exemplos de como a música ubíqua incorpora, né, nas suas atividades diferentes tipos de estímulos, né, como o gosto e o estímulo também olfativo, né? E se o grupo de música ubíqua também está investigando a incorporação do estímulo visual no processo de fazer música, e que tipo de tecnologia possibilita isso? E aí eu também vou para uma pergunta da Tereza, que ela perguntou aí, se existe alguma pesquisa entre gastrossônica e sinestesia, né? Está tudo ligado. Tá, bacana. Respondendo primeiro a última, né? Estudos sobre sinestesia, né? Tem bastante, né? Bastante coisa publicada, né? Agora, pensar numa conceituação e um foco, né, em gastrossônica, né? E vincular isso à sinestesia, não, porque gastrossônica ainda é um espaço em construção, né? Inclusive, o termo não é um termo consensual, né? É um termo que estamos propondo, o Bruno, eu, né? Mais alguns pesquisadores estamos propondo esse termo porque achamos que ele é flexível e suficientemente amplo, né? Para compreender todas, né, as ações que está tendo nessa área, mas, por exemplo, o pessoal está usando Gustosonics, né? Tem um que fez, e tinha mais um termo aí que também, um neologismo, né? Então, nem o termo ainda é consenso, né? Então, não tem muito como ter, né? Ler que pesquisa, né? Voltado para isso, né? Então, é uma área em construção, tá? Respondeu, Tereza? Tá, Oi, o microfone. eu acho que é um tema bastante interessante, né? Porque talvez seja de começar a pensar sobre isso, de fazer essa relação, e inclusive a percepção sonora, essa relação do som, né, com o gosto, e fazer a sobreposição dos sentidos, né, de pessoas que já têm essa propriedade. Seria bastante interessante se a gente pudesse investigar isso e como que ocorre essa percepção, se ocorre de uma maneira diferenciada, né? Isso aí.
Obrigado, Tereza. Aí, então, para Gabriel, você vai ter que me lembrar. Viajando. Leandro, me lembra aí, então. Não, eu fiz a amarração entre a questão da música de fundo dos restaurantes e também a pergunta aqui da Gabriela sobre implicações práticas, exemplos práticos mesmo, de como a música ubíqua incorpora os diversos estímulos, né? Né, paladar, olfativo, visual. A parte visual, né? Ela frisou a parte visual, né? Então, justamente, o Soundsphere tem um forte elemento visual que vincula a cor, por exemplo, à amostra sonora, né? Então, inclusive, você tem liberdade total para configurar, né, o software da forma como você achar, né? Vinculando amostras, né, de áudio a cores, né, específicas. Isso que eu vi, já isso como observação informal, né, é que criança tem um atrativo enorme, né, para a criança, né? Isso a minha filha, né, fica mexendo, né, fica, né, doida. Pai, me dá Soundsphere e tal. Mas aí também no gestor formais, né, a gente viu que ajuda o vínculo da cor, a amostra ajuda a organizar mentalmente o trabalho, né, e ajuda você conseguir identificar os materiais sem necessidade de voltar a ouvir, voltar a escutar, né, e tal, tudo. Então, o elemento visual é realmente uma parte importante, né? Agora, além da questão da cor, né, a gente agora está começando a desenvolver um conceito, né, e estudar, né, aspecto do conceito de iconicidade, que seria já pegar de forma mais abrangente, né, a relação visual com os elementos sonoros, né? Mas isso aí é foco de outra palestra e não quero, né, estender demais, né? Então, mas sim, a parte visual tem importância. E em relação ao uso, né, do som e da música nos espaços, né, de consumo de comida e também de preparação de comida e tal, né? Tem muitos trabalhos feitos e eu acho que tem potencial, sim, para desenvolver mais, né? Só que o nosso foco em música ubíqua geralmente vai pelo lado criativo, né? Então, teríamos a questão da integração e né, da interação, né, social e do bem-estar e tal, né? Mas também teríamos a questão de como ampliar, né, o leque de possibilidades, não simplesmente pegar um som e colocar e reproduzir e pronto, acabou, né? Mas, por exemplo, pensar como fez uma pesquisadora, né, no volume que a gente publicou faz pouco tempo, pensar em como manipular, por exemplo, as características do ambiente, as características sonoras do ambiente para gerar diferentes comportamentos, né? E qual seria, né, a relação entre elementos, por exemplo, a reverberação do espaço, né, e os resultados, né, o comportamento em relação aos alimentos, né, a comida e tal. Então, são coisas que tem muito para discutir e para fazer, né. Você respondeu? Sabe... Ou... Não respondeu sim. Eu acho que aqui é um bate-papo mesmo. E quanto mais se fala, a Gabriela está botando aqui a resposta satisfatória, mas como disse, a questão sobre os estímulos visuais vai estender muito. Olha só, Dami falando, eu ouvindo também a palestra, Dami, você sabe que eu tenho aqui uma predisposição a viajar na maionese. E ali eu pensando assim, cara, em algumas coisas que me são... E assim, vou fazer um apanhado de várias perguntas aqui, espero que vocês se sintam representados, tá? Não vou citar o nome de ninguém específico, mas muitos tocaram nesse tema, tá?
eu sempre, né, falava com os alunos, tal, das diversas áreas em que eu ministrei aula, que o domínio do tempo, né, implicava na precisão e muitas vezes estava ali como base de muitas das habilidades que nós tínhamos. Então, se eu estava ensinando ali, por exemplo, arte marcial, judô, tal, para as crianças, eu ensinava para ela o quanto era importante, não era aplicar o golpe, executar o golpe com perfeição, mas era executar ele no tempo propício para ele ser efetivo. E essa janela temporal era muito curta. Então, ele tinha que ter um domínio de tempo muito grande. Na música, sempre, né, nos instrumentistas, que eu considero super atletas, né, eu sempre via aquilo como uau, né, como é que eles conseguem esse controle temporal tão fino e essa coordenação motora colaborativamente. E na gastronomia também, sabe? Aquela coisa de eu repetir a receita da minha mãe e eu falei assim, pô, mas não sai igual. E eu notava assim que era assim, questão do tempo, o tempo que ela deixava o alho fritar, né? Não é nem questão da ordem, botar o alho antes da cebola, cebola antes do alho, mas o tempo que ela deixava o alho fritar, o tempo de acrescentar um camarão ou tirar o camarão para ele não ficar borrachudo e tal, não sei o quê. Tudo perpassa por um controle temporal muito fino da experiência e tal, né? As diversas artes. E aí veio muitas perguntas na questão de sincronicidade, como fazer isso remotamente, colaborativamente, em qualquer lugar e no espaço de atuação. Antigamente a gente está ali em museus, exposições e tal, e agora a gente consome e produz isso muitas vezes, né, dentro da nossa casa, né, mudando aí um paradigma. Então, e aí depois uma outra viagem aí da questão do uso das máquinas, né, mas eu vou deixar isso para uma próxima. Você pode elaborar em cima desse meu comentário, Amiana, por favor? Obrigado. Então, realmente um assunto, provavelmente seja o assunto mais difícil, né? Do trabalho músico-vícola, qualquer tipo de trabalho que tente lidar com recursos distribuídos, né? Com colaboração, com, né, interação de forma distribuída, né? A grande vantagem que a gente tem é que música, a gente tem uma discussão e um trabalho de mão na massa, né? Um trabalho prático de muitos anos na questão temporal, né? Então, a gente, quando fala em tempo, música, a gente está lidando não só com o tempo da atividade, né? Da atividade musical, está lidando também com o tempo dos recursos sonoros, né? Dos materiais sonoros, mas também dentro desses materiais sonoros a gente está lidando com alguns elementos, né, que são o que a gente definiu como mesotemporais, né, que são as características de mudanças do som já dentro de cada evento, né, e ainda temos os eventos, né, que correspondem a protocolos, né, de sincronização e a sincronização mais fina, que em alguns momentos tem impacto na nossa percepção do espaço, né, do posicionamento do som no espaço, né. Então, assim, essa quantidade, né, de fatores, né, vem à tona na hora que a gente está fazendo uma atividade musical, né? Então, é muito difícil você resumir, né, numa palavra, numa resposta, quais seriam estratégias, quais seriam as questões, né? Uma estratégia, claramente, que não funciona é pensar a música como contraponto, e acabou, né? Tudo tem que estar alinhado, tudo tem que estar sincronizado, tudo tem que ser uma coisa gera a outra, né? E tudo tem que estar organizado já previamente seguindo regras, né? Isso aí na música hoje é impossível fazer, né? Não tem como. Então, o pessoal que está argumentando nesse momento está surgindo, né? O uso do que o pessoal chama de internet tátil, né? Tactile internet,
que seria um protocolo, um novo protocolo, basicamente, que permite que você envie mensagens dentro de um contexto, dentro do limite de 300 quilômetros, né, você tenha mensagens imediatas, né, de um lado ao outro, então, com latências imperceptíveis do ponto de vista perceptivo, né. Sim, é interessante, né? É bacana a gente fazer uso da internet tátil e ter, por exemplo, um grupo, uma banda tocando, né? Todo mundo, né? Simultaneamente, né? A 100 quilômetros de distância, a 200 quilômetros de distância e tal, né? Vai ter aplicações, é um campo, né? Bacana. Agora, a gente pensar em conceitos, né? Que sejam aplicáveis, por exemplo, aqui o Acre, onde a gente vai ter internet tátil daqui a 100 anos, né? Não sei, né? A gente precisa pensar também nas limitações socioeconômicas e culturais, né? Em relação à aplicação da tecnologia, né? Então, é um campo que precisa ser desenvolvido, precisa ser utilizado, mas não a partir dos princípios da interação presencial. A gente precisa esquecer a questão da interação presencial dela como uma referência, como um ponto, é possível, né? A gente poderia fazer tal, mas não atrelar tudo, todas as decisões musicais, todas as decisões, né, de conceitos e tal, para a interação presencial. Porque a interação presencial, na prática, hoje, com a pandemia, é exceção, não é regra, né? Então, vamos, né, tentar pensar para um contexto mais atual, né? Essa é a minha visão, mas não significa que seja verdade, né? Olha só, outra coisa que você estava falando aí, mostrando as máquinas e como ela usa determinados materiais, né, para esculpir a comida, né? Eu fiquei tentando imaginar onde é que isso vai levar, assim, né? E acabo, vou ter que tirar a câmera aqui que deu tilt de novo. Acabo levando para um local que eu até nem sei se eu gosto, sabe? E aí vou estender o conceito lá de Internet of Musical Things, né? A internet das coisas musicais, que já estende por si o conceito das coisas musicais. Eu fico imaginando, assim como foi o micro-ondas, aí a revolução, e acredito que essas máquinas possivelmente têm um mercado, e onde tem mercado, né, haverá pessoas que a construirão. Se a gente não faria o que a gente faz em muitas coisas, de processar o alimento e transformar ele, assim como você falou do USB lá, que tinha gotículas que dava ali a questão do gosto na tela, essas pessoas não vão ter no futuro, sabe, nas suas dispensers, nas suas geladeiras, uma série de cartuchos de materiais processados, alimentos processados, que poderiam ser misturados com essas máquinas, e essas coisas se conversando, né? Para até a tua geladeira falar, tá faltando aqui o C315AB, e já chegar na tua casa e essas coisas e tal, e você chegar para a tua máquina e fazer lá, como no Star Trek, olha, eu gostaria de 1000 folhas com creme de baunilha, e ele, né, produzir isso para você com essa máquina. E a integração disso com a música também, né, no sentido de explorar. E aí, olha o link que eu estou fazendo, que viagem. Vamos lá, essa aqui é da Lara, e eu acho que do Wendel. Tá? Juntei aqui umas perguntas. Na questão da Ana, desculpa. Se, ao explorarmos e juntarmos outros sentidos, né, nós também não criamos um caminho para democratizar e facilitar, né, dar mais acessibilidade, tanto em questões de deficiência. Então, a pessoa que ela tem alguma deficiência, de repente, sonora, ela consegue experimentar a música pelo gosto, né? E também na questão da dificuldade, muitas vezes, motora de tocar um instrumento, né? Se isso deixaria essa ausência de técnica, como a Ana colocou aqui,
deixaria a música ubíqua mais democrática e acessível? E se seria assim com pessoas com deficiência? E o Ender coloca aqui como a música ubíqua pode ajudar pessoas especiais, né, deficientes físicos, que não têm acesso à tecnologia, computadores, internet, em um meio, né, como no momento que o mundo está passando. Então a pergunta é, será que a junção de múltiplos estímulos é o caminho para isso? Na sua visão? É uma viagem, né? Sim. Eu sou bom nessas viagens, né? Sim, pode ser, assim, para mim, o primeiro ponto, o principal, nessas questões que vocês estão colocando aí, é que a música ubíqua, deixa eu ver, cuidado que a música ubíqua não é um tipo de música, tá? Não é música cosmática, não é música espectral, não é pop, não é rock, tá? Música ubíqua é uma maneira de ver a música, certo? Entender a música. Então, a proposta de música ubíqua já traz por si a ideia de que precisamos democratizar, né? Que precisamos ampliar, né, o leque de possibilidades e tal. Aí vem a pergunta, como? Como fazer isso? Não é fácil, não é trivial, não é simples. Por exemplo, esse exemplo de metáforas para criatividade, né, que eu comentei, né, antes, elas envolvem um trabalho ao longo de muitos anos, né, e coletar evidências, coletar, né, e realmente ter um embasamento científico, e não científico no sentido de tolir, né, de cortar ou de parar, né, a questão criativa, mas científico no sentido de a gente saber que se eu faço A, eu vou ter o resultado B, ou C ou D, mas saber quais são os resultados que eu vou ter se eu faço alguma coisa, né? Então, nesse aspecto, né, da replicabilidade, né, que é um problema, que é um outro problema, né? Mas, assim, então, como fazer, né? Se a gente passa essa questão para o ambiente doméstico, né? Aí a gente consegue, né, nesse contexto atual, né, e tentando, né, atender, né, essas demandas, né, que foram colocadas e tal, a gente vê já começar a enxergar alguns caminhos, né, algumas possibilidades, né? Então, a ideia, por exemplo, de um sistema, né, que permita automaticamente gerar comida e tal, né, no ambiente doméstico, né, já não é uma coisa de seriado, né? É uma coisa que já dá para pensar, dá para fazer. Claro, tem limitações e tem aspectos que a gente precisa levar em conta, né? Por exemplo, não podemos pensar somente em disponibilização de comidas industrializadas, né? Porque isso teria um impacto muito negativo na alimentação. Então, teríamos que pensar em como lidar com vegetais, com frutas e tal, com elementos não industrializados, né? Então, são questões, né, que têm que ser discutidas, né? Mas, assim, o vínculo, né, do material sonoro e da manipulação do material sonoro na experiência culinária e na experiência de lidar, né, com a alimentação e tal, tem um potencial muito forte, né? E a gente pode aproveitar esse potencial, né, para ampliar, né, e melhorar, né, especialmente melhorar a nossa experiência cotidiana, né? Nesse contexto, entra também o viabilizar, né, o aspecto da acessibilidade, né? E tudo bem, a gente, por enquanto, está trabalhando com ferramentas visuais e tal, mas, por exemplo, o próprio Leandro tem trabalho feito
com, né, permite, né, viabiliza, né, o controle via movimento dos olhos. Se você tem problemas motrizes, né, e você não pode lidar com um mouse, né, ou não pode lidar com um teclado, agora você tem uma forma ali, né, pergunte para o Leandro, ele sabe, né, como fazer, né, como lidar com isso, né. Então, assim, a tendência é que a gente vai integrando, né, diferentes formas de interação, né, diferentes recursos tecnológicos, e vai, dessa forma, vai ampliando as possibilidades para quem tem, né, chances de participar numa atividade musical criativa, né? E o foco, sempre insisto, é criatividade, certo? É a gente não pensar simplesmente em aplicações rotineiras, né? Como tocar a escala rápido. Sim, como tocar a escala rápido é um problema, mas é um problema muito pequeno em relação a como fazer música bem, né? Como fazer música que seja útil para um contexto específico, para uma pessoa específica, para uma necessidade específica, né? Que a gente tem nesse momento, né? Então, não sei se respondeu. Acho que sim. A Tatiana colocou uma questão aqui interessante, né? Que ela costuma comer e sempre pensar nas músicas natalinas. Músicas e comidas típicas natalinas. É verdade, né? Quando a gente muda, muitas vezes ali o que a gente ouve no dia a dia, né? E a comida do dia a dia e essas coisas, essa memória afetiva fica correlacionada. Bom, eu vou trazer aqui algumas questões, então, mais genéricas, tá? Sobre música ubíqua mesmo, né? O tema da disciplina. Uma aqui da Lara. A Lara diz aqui, ó, como ainda não é possível prever quais serão as mudanças sociais de comportamento em relação à arte de maneira geral pós-pandemia, já existem propostas e estudos de como avaliar essa mudança? E se sim, dentro do contexto da música ubíqua, quais estão conectadas com esses estudos ligados ao comportamento? Dura, hein? Lara, você quer complementar? Se quiser, pode... Oi, abre o microfone aí. Tá bem. Olha lá, complementa aí a pergunta. Não sei se ficou muito compreensível, mas é justamente isso. Tem já alguma coisa já estudada sobre a mudança do comportamento, que meu filho está aqui, do comportamento das pessoas em relação a essa coisa da arte e em relação à tecnologia. Se já tem alguma coisa desse ano aí que passou, se teve algum estudo sobre comportamento e se tem alguma perspectiva de estudo futuro em relação mesmo ao comportamento com a arte e a tecnologia. Você vê que a questão do comportamento aí, você vê como já mudou, né? Comportamento é difícil. Já mudou, né? A Lara falando, tá, e o filho interagindo. Com certeza, com certeza. Né? Não, justamente, você deu um exemplo ótimo, né? A situação, né? É que a gente convive num espaço, né, restrito, né? O espaço doméstico, em praticamente todas as atividades que fazemos, né? Então, isso cria possibilidades, né, como essas que a gente discutiu, né, de juntar a comida com música, não sei o quê e tal, mas também implica atritos, né? E como é que eu faço, como é que eu lido, né, com, né, por exemplo, eu que tenho que estar dando uma palestra, né, num momento, né, no horário do almoço, aqui, bom, tinha que fechar, né, a porta, né, pedir para minha filhinha, né, não fazer as perguntas, né, que ela faz sempre e tal, né. Então, assim, são situações, né, que a gente vai lidando no dia a dia, mais complicadas, dado esse espaço doméstico, né. Então, a pergunta aí seria se o fato de ter limitado, né, de estarmos limitados, né, a esse espaço,
não seria uma vantagem para algumas coisas, né? Então, é mais ou menos por aí que iriam as pesquisas. Tudo está em andamento e não tem uma resposta, né, acabada para as questões. O pessoal que está fazendo em relação a fazer música, né, e viabilizar, né, o fazer musical mais tradicional, né, e tal, as lives, né? Então, você pega o violãozinho, você vai, coloca, né, canta um pouquinho, né, com o violãozinho, aí você tem a live, e aí o pessoal aplaude do outro lado, e foi ótimo, né? A gente teve, né, um evento musical, né, fantástico e tal, né? Eu, sinceramente, tenho, assim, a gente teve numa mesa agora, né, com um colega que estava trabalhando que está trabalhando na Inglaterra, né, o Nick Collins, Leandro. Aí ele falou, não, eu passei 1 ano e meio, né, sem poder fazer música, sem poder fazer nada, e agora que eu sentei com meus amigos e tal, e fizeram, foi assim como de pronto começou a fluir, começou a sair tudo e eu consegui fazer, e eu tive ideias, eu tive coisa e tal, que não sentia, fazia, né, faz 1 ano e meio que eu não sinto. Eu não sou particularmente, né, a favor dessa visão, de que somente você sentado junto, fazendo, né, presencialmente, aí você vai fazer realmente música, né? Mas, assim, isso é uma coisa também muito subjetiva, né? Então, a gente precisaria realmente de vários estudos comparativos e tal, e de juntar, né? E, inclusive, tratar de aspectos culturais, né? E fazer comparações, né? Em relação aos aspectos culturais que permitam algum tipo, né? De análise, né? Dessa questão, né? Obviamente, nós, aqui no Brasil, não lidamos com a pandemia como lidam os vietnamitas, né, que conseguiram controlar tudo rapidamente e eles agora, né, vivem praticamente vida normal, né? Então, não é o nosso caso, né? Então, como, né, que a gente vai lidar, né, com esses problemas, né? Então, agora não tem uma resposta. Tá certo. Acho que para a gente fechar, vou fazer uma última pergunta aqui, juntando o Fabrício e o Diego. Tá? A primeira aqui é do Fabrício, ele está dizendo, olha, estou conhecendo o Música ao Bico agora, mas ele tem a impressão que muita coisa precisa ser modificada já na infância musical das pessoas, para que elas estivessem mais predispostas a experimentarem novas maneiras de fazer música. Ele está perguntando se essa percepção dele é correta, e eu acho que essa pergunta aqui, ela casa bem com a pergunta do Diego, quando ele pergunta se a música ubíqua, nessa pesquisa, as formas sociais de fazer músicas por não músicos, destacando o ouvir, o compartilhar, e a transformação, né, dos consumidores em produtores ativos e tal, se existe pesquisa métrica, bibliográfica, né, ou projeções, do tema nos cursos de licenciatura, artes visuais, música, teatro, ou na formação de professores. Eu deixei essa pergunta para o final, justamente no gancho que Helena vem na sequência. Tá? Então, eu vou pedir para o Damian comentar, encerramos, né? E aí depois vocês ficam comigo aí que eu vou falar da próxima palestra. Damian, por favor. Então, quem tem a palavra nesse item aí, sem dúvida, né, Helena, que é pioneira, né, no campo da música ubíqua específico dentro da educação e que trabalha com adolescentes no dia a dia, né, que tem muitos anos de pesquisa, muita coisa publicada também, né, nessa área e tal, né, então ela é a pessoa para consultar e para, né, para mandar as perguntas para ela, né. Assim, eu acho que o folk da música ubíqua, né, tem um potencial muito grande no campo educacional, né? Inclusive agora aí vai
a propaganda, né, para se o pessoal está afim e quer participar, temos a disciplina iniciando agora no final desse mês, próximo mês, no PPG da UFPB, o PPG Música, aplicações educacionais em música ubíqua. Então, aí a gente vai tentar discutir, investigar, né, tratar, né, dessas questões justamente do aspecto da educação, né, aplicação em educação, né? E educação é entendida não como espaço formal, né, não somente nas licenciaturas, né, que foi o item da pergunta, né, mas também fora dos espaços formais, né? E eu acredito que o maior, né, a maior potencial da música ubíqua está justamente fora desses espaços formais, né? Então, assim, de todas maneiras, eu acredito que existe um conflito a resolver aí entre os elementos, né, os recursos tradicionais, né, do fazer musical, né, acústico, né, instrumental, né, e os elementos e as formas de fazer música ubíqua, né? É um conflito que a gente convive, né, já faz muitos anos, né, e que eu acho que a gente precisa avançar, né, nesse tópico aí. Mas, pois é, foi muito bom falar com vocês e tá aí o convite para, né, as atividades, se vocês tiverem a fim de entrar no grupo, temos um evento aí, vindo aí, daqui a pouco, né, em setembro, e todo mundo é bem-vindo né, no grupo de música ubíqua. Então, é isso aí. Damiano, muito obrigado pelo seu tempo aí, por ter preparado esse momento para a gente. Eu agradeço também a todos os que puderam participar. Lembrar para vocês que daqui a 2 semanas nós temos a outra palestra, né, da professora Maria Helena Lima, mais nessa parte voltada à educação, tá? Eu sei que muitos de vocês são professores, tá? Então, não deixem de olhar lá no Classroom, já tem o material disponível para vocês, a leitura, informações da palestra, informações também da palestrante, tá? Então, pessoal, todo mundo, mais uma vez, muito obrigado. E, a gente vai se falando, abração a todo mundo aí na família, em Cora. Abraço. Obrigado, Valeu, Leandro. a gente abraça. Valeu, gente. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Curtiram, galera? Muito bom, obrigado.